de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E agora eu quero compartilhar a palavra de Deus com você e eu quero inspirar o teu coração hoje. Eu quero falar de uma maneira bem clara com você, com um texto que talvez te remeta, quem sabe, até a sua infância. Você que foi criado na igreja, talvez tenha ouvido muito essa história. Você que talvez não tenha sido criado na igreja, certamente já ouviu contar uma história que parece uma lenda, que parece um mito, que parece completamente fora da realidade, e talvez você até entenda assim. Eu me refiro à história do profeta Jonas, aquele mesmo, aquele que foi engolido por um grande peixe e que foi parar no fundo do mar. Eu quero hoje olhar para essa história, talvez que você entenda como um mito, que talvez você entenda como uma lenda, que você talvez entenda como uma espécie de mitologia bíblica, mas eu não quero olhar nem para a mitologia, que talvez você imagine ser mitologia, eu não quero olhar para a lenda, que talvez você imagine ser lenda, mas eu quero olhar para uma condição. Eu quero tentar entender por que a palavra de Deus permitiu uma história com um teor tão fantástico, um teor tão extraordinário ser registrada. E o que uma história com essa característica pode compartilhar para mim e para você. Então, o texto que eu quero compartilhar com você se encontra no capítulo 2 do livro do profeta Jonas. Na verdade, a oração que Jonas faz dentro do ventre de um peixe, lá no fundo do mar. Então, acompanhe comigo essa palavra. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu: do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa leitura. Querido, a história de Jonas é uma história que muito bem poderia servir como uma metáfora para a minha vida e para a sua vida. Sabe, esse peixe que engole Jonas, esse peixe que leva Jonas para o fundo do mar, ele é uma metáfora poderosa. Sabe, quando a Bíblia me diz que um peixe engoliu Jonas e levou ele para o fundo do mar, eu creio nisso. Eu não tenho dificuldade nenhuma para crer, porque tantas coisas extraordinárias acontecem. Mas o que eu preciso entender, o que você precisa entender, é que esse texto não foi registrado para você ficar pensando na possibilidade de um homem ser engolido por um peixe, ser levado para o fundo do mar e voltar vivo à tona. Essa não é a proposta, não é o interesse, não é o foco dessa história. O foco dessa história é usar uma condição extraordinária para que ela seja uma referência, uma metáfora, para que você não entenda a história e nem a angústia de Jonas, mas para que você seja automaticamente remetido para a sua história, para a sua angústia, para o ventre do seu peixe. Um peixe que nos engole a cada dia. Um peixe que nos leva a uma condição solitária e insólita a cada dia. Se você tem dificuldade de crer no ventre do peixe que engoliu Jonas, eu tenho certeza de uma coisa: você não tem dificuldade nenhuma para crer, para entender no ventre do peixe que te engoliu. O ventre do peixe de Jonas representa o lugar sozinho, o lugar abandonado, o lugar longínquo, o lugar onde muitas vezes eu e você podemos nos encontrar, onde nós nos encontramos absolutamente distantes e abandonados de tudo. É o sentimento de abandono, é o sentimento de solitude, é o sentimento de ser lançado no profundo do abismo da terra, onde ninguém pode te ver, onde ninguém quer te ver, onde ninguém pode chegar, onde ninguém pode te ouvir, um lugar onde você está, ou talvez o seu coração esteja, ou talvez a sua mente esteja, e ninguém pode sondar, e ninguém pode imaginar o que está acontecendo com você. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se sentiu assim. É possível que talvez hoje você esteja se sentindo assim, em um lugar onde ninguém pode te encontrar. Perceba a continuação do texto. Perceba como o Jonas descreve
a situação na qual ele se encontra. Fui lançado no profundo, no coração dos mares. E a corrente das águas me cercou, e todas as suas ondas e todas as suas vagas passaram por cima de mim. Você já se sentiu assim? Como levado por ondas? Como jogado para lá e para cá? Por marés de sortes ou de azares que tomam você como se você não pesasse, como você não tivesse força e te jogam para lá e para cá e você não tem controle desse vento ou dessa maré que bate sobre você. Você já se sentiu exatamente assim? E ele continua dizendo: então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos do monte, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Pensa comigo aqui. Olha a condição que ele vê. Ele pensa que os ferrolhos da terra se passaram por sobre ele. De maneira que onde ele está, ninguém pode encontrar. Talvez você olhe para a sua situação, talvez você olhe para o seu problema hoje e diga, não tem jeito. Talvez o desespero tenha tomado conta da tua alma. Talvez o cansaço e a tristeza tenham subtraído você dessa vida. Talvez você se sinta hoje jogado em um abismo, em um buraco de onde ninguém pode ouvir você e muito menos você pense que alguém de lá possa tirar você. Era assim que Jonas se encontrava. E esse texto, então, se torna absolutamente necessário para mim, para você, porque quantas vezes eu me sinto assim, quantas vezes você se sente assim, quantas vezes nós perdemos, queridos, a perspectiva, a direção, o controle da nossa vida. Quantas vezes nós desanimamos absolutamente de tudo. E então, nessas horas, nós precisamos de um socorro. Não de um socorro ordinário. Não de um socorro de alguém que está ao meu redor. Não um socorro de alguém que possa fazer uma coisa pequena e me ajudar. Não um socorro de alguém que talvez esteja dentro de uma condição como a minha. Existem momentos que nós achamos ou nós nos vemos em condições que ninguém nunca passou. E eu posso te dizer que, na verdade, todo mundo passa por isso. Todo mundo vivencia isso. Então, é com você que eu quero falar. Você que se encontra hoje abatido, cansado, sobrecarregado. É com você que eu quero compartilhar essa palavra. Há esperança para você. Jonas diz aqui no início desse texto: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Sabe, às vezes Deus, Ele é clamado, Ele é buscado, às vezes em última instância, quando nós não temos mais nada para buscar. Mas você precisa entender que Deus deve ser, e Ele é, a sua primeira opção. Faça de Deus a sua primeira opção. O busque na sua angústia, o busque na sua tristeza, mas aprenda a buscar Ele também na sua alegria. Aprenda a ter gratidão. Jonas disse, clamei ao Senhor e Ele me respondeu do ventre, de onde ninguém podia me ouvir, Ele me ouviu. De onde ninguém podia me ver, Ele me viu. De onde ninguém podia me tirar, Ele me tirou. A correlação que Jonas faz de onde Deus tira ele no verso 6 do capítulo 2 é: fizeste subir da sepultura a minha vida. Ou seja, de um lugar que era um lugar de morte, o Senhor me trouxe para a vida. Olha, como pastor eu tenho visto tantas pessoas experimentando isso. Deixando uma condição de morte e encontrando uma condição de vida. Experimentando uma situação de impossibilidade e vendo o Deus do impossível fazer o possível, fazer um milagre na sua vida. E sabe, milagre não é Deus te dar algo extraordinário ou trazer uma cura extraordinária para você. O maior milagre não é aquele onde Deus surpreende o mundo, surpreende as possibilidades reais e lógicas desse mundo. Mas o maior milagre é quando Deus troca a polaridade dentro do seu coração, dentro da sua vida. É quando Ele faz o que ninguém pode ver. É quando Ele faz aquilo que ninguém pode ouvir. É
quando Ele faz dentro de você. Às vezes nós queremos ficar vendo coisas extraordinárias. Às vezes nós queremos ficar ouvindo testemunhos fabulosos, extraordinários, de coisas que Deus fez do lado de fora. Mas às vezes a coisa só acontece do lado de fora, mas não acontece do lado de dentro. Você precisa ser transformado do lado de dentro. E o maior milagre que Deus pode fazer em você, querido, é do lado de dentro. Tenha coragem de experimentar isso. Tenha ousadia de experimentar isso. Queira experimentar aquilo que Deus pode fazer dentro de você. Creia nisso. Busque isso. A história de Jonas é a história da minha vida. A história de Jonas é a história da sua vida. É a história da sua possibilidade, da sua oportunidade. Então, não perca tempo. Não fique buscando em recantos, não fique buscando em figuras, não fique buscando em pessoas que se apresentam como as salvadoras da pátria, não fique se prendendo ou se fiando em pessoas que de repente surgem como curandeiras ou como milagreiras, em igrejas que dizem que pode resolver o seu problema, em igrejas que marcam o dia para que o milagre aconteça na sua vida. Não é assim. Existe fake news também no mundo religioso, seja evangélico, seja de qualquer outra denominação ou religião. Tem um monte de religião com fake news. Mas a notícia verdadeira, a boa nova, se chama Evangelho. É Ele que muda você, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, ao invés de você ficar buscando respostas, ao invés de você ficar buscando mudanças, ao invés de você ficar buscando respostas extraordinárias, busque dentro de você. Aprenda a sentir paz, mesmo quando todo mundo está em guerra. Aprende a acertar dentro, mesmo estando tudo errado do lado de fora. Aprenda a começar a mudar dentro de você, para você mudar aquilo que está fora de você. E se você não mudar aquilo que está ao teu redor, e ainda assim você mudar o que está dentro, você vai sentir uma diferença significativa na sua vida. Eu gravei esse programa hoje para dizer que se você está vivendo um momento de drama na sua vida, Deus tem um momento certo para você. Deus tem uma resposta certa para você. Deus tem a mudança certa para você. Sabe, quando Jonas é vomitado por aquele peixe, e eu gosto muito dessa figura de linguagem um tanto quanto nojenta, um tanto quanto repugnante, mas talvez ela seja exatamente aquilo que nós vivemos. Talvez seja exatamente a maneira como Deus trata você, como Deus coloca você de volta no seu trilho. Não é agradável, não é bonito, não é fácil, não é aprazível aos olhos. Talvez seja, assim, repugnante aos olhos, repugnante ao estômago. Às vezes a maneira como Deus endireita você seja uma maneira difícil, quem sabe até uma maneira nojenta. E é assim que Deus coloca Jonas de volta no trilho. E o trilho no qual Deus coloca Jonas não era nem um pouco fácil. Lembre-se, era Nínive, onde ele não queria ir, de onde Jonas tentava fugir. Não fuja daquilo que é propósito de Deus para a sua vida. Não fuja daquilo que é vontade de Deus para a sua vida. E onde Jonas dizia, nada pode ser feito, Deus fez coisas maravilhosas através da vida de Jonas. É melhor ser um Jonas na mão de Deus do que um Judas na mão de Satanás. É melhor ser um Jonas na mão de Deus do que um faraó, do que um Nabucodonosor, do que um todo-poderoso aí desse mundo nas mãos do inimigo. Sabe, existe um lugar onde você coloca a sua cabeça, esse lugar se chama travesseiro. Que você só vai sentir paz lá, se Deus estiver dentro do teu coração. Se Deus te resgatar lá do abismo no qual você se encontra hoje. Então, o primeiro passo é você entregar a sua vida para Jesus. O primeiro passo é você colocar a sua vida diante do Senhor.
E eu quero te ajudar a fazer isso. Se você está me ouvindo agora, se você está ouvindo essa mensagem agora, se você quer entregar a sua vida para o Senhor e não sabe como, eu vou colocar aqui o telefone da minha igreja. O telefone da minha igreja é 25220742. Se você precisa de ajuda, eu não sou ajuda para você, mas eu posso te ajudar a chegar a quem pode transformar a sua vida. Ligue para esse número. Marque uma hora para conversar comigo. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero falar com você. Eu quero orar por você, pessoalmente com você. Tome coragem, tome uma iniciativa e mude a sua vida. Que Deus abençoe você. Que Deus toque no seu coração. Há esperança para você. Para todos aqueles que creem em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Tenha uma semana excelente. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.